Quando eu ouço Jesus falando para mim que mesmo em meia dor, mesmo em meia luta, Ele não me deixaria só, eu consigo dormir mais tranquilo. A gente sabe que nesse mundo a gente vai passar por aflição e Jesus disse para nós não temermos isso. Que isso não era o fim, que nós não deveríamos jogar a toalha, que nós não deveríamos desistir, muito pelo contrário, que nós tivéssemos bom ânimo. Bom ânimo significa olhar para toda e qualquer circunstância e dizer: Jesus, obrigado, porque Tu estás comigo. Amém? Nós queremos começar a pregação dessa noite sendo gratos a Deus em nosso coração por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, mesmo nós não sendo merecedores. Nós olhamos para a nossa vida e agradecemos a Jesus por tudo o que Ele tem feito. Somos gratos a Deus porque Ele tem nos sustentado dia após dia. Às vezes a gente não está no melhor momento, né, queridos? A gente não pode permanecer ou viver eternamente nesses momentos ruins. Mas quando nós estamos passando, tudo que nós precisamos é viver dia após dia. Olhar para Jesus e dizer: Jesus, obrigado porque nesse dia Tu me acompanha, Tu me guarda e Tu me ajuda. E amanhã, quando a misericórdia de Jesus se renovar mais uma vez nós estaremos lá clamando: Senhor, nesse dia, nos abençoa, nos suporta e nos ajuda. Em nome de Jesus, amém, queridos? E tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo nesse final de semana. Hoje nós vamos cantar parabéns para Cruzal também. Vamos fazendo 200 e alguma coisa, né? De 5? 6? 5? 205 anos. E quando eu penso no povo de Deus, eu penso que nós podemos dar um presente para essa cidade. E o presente que nós podemos dar é espalhar o amor de Cristo através das nossas vidas. Ser uma bênção na cidade de Cruz Alta com o nosso ser, com a nossa família, com a nossa casa, com os nossos filhos. Nós temos que ser uma geração santa nessa cidade, para que essa cidade venha a provar o melhor de Deus. Não é só a gente gritar ou cantar, mas é a gente ser diferente. É ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. E através desse encontro nós termos a nossa vida transformada. E eu tenho certeza que quando Jesus transformar o meu coração, onde Ele me colocar vai ser bênção. Você já ouviu aquela história que você chega num lugar e você está lá para trabalhar e você é aquela pessoa nova que chega para trabalhar e alguém já disse para você: olha, esse lugar aqui é terrível. Aqui nada dá certo. Aqui ninguém fica. Aqui é isso ou aquilo. Aqui é terrível. E continua falando. E você sente aquele ambiente pesado. Mas aí você sente esse ambiente, ao mesmo tempo que você chega lá e diz: espera aí, eu coloquei o pé aqui. Agora esse ambiente vai ser transformado pelo poder do nome de Jesus. Queridos, nós vivemos isso. Se não fosse dessa forma, nós não estaríamos pregando aqui nessa cidade. Nós acreditamos tanto nisso que abrimos mão do nosso tempo e das nossas coisas, para que as pessoas possam provar do amor sublime de Cristo e possam viver o melhor aqui nesse lugar. Que os nossos filhos possam olhar para esse lugar e se sentirem abençoados por morar aqui. E se sentirem felizes, assim como nós precisamos nos sentir bem. Quanto mais crente verdadeiro essa cidade tiver, mais ela prospera. Quanto mais pessoas cheias do Espírito Santo de Deus estiverem morando aqui, trabalhando aqui, mais esse lugar vai ser abençoado. E se o lugar que você trabalha hoje ainda não é, saiba de uma coisa, só depende de você começar a orar para aquele lugar ser transformado. Tem tudo a ver com o encontro com Jesus nessa noite. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Do 1 até o 10.
Eu tenho certeza que você já ouviu esse texto outras vezes, e nós queremos aqui nessa noite meditar no que Jesus quer falar conosco. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Encontramos? Amém? Vamos ler? Versículo 1. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Enfim, então, correndo adiante, subiu num sicômoro, numa figueira, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse-lhe: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Feche teus olhos. Senhor Jesus, nessa noite em que tu passas por diante de nós, Jesus, clamamos a ti, olha para nós, Senhor. Recebe e ouve a nossa oração. Olha para nós, Senhor, como aquele que almeja estar, Senhor. E nós precisamos de ti. Por isso, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Tudo começa quando Jesus estendeu a sua mão para nós. Ele se mostrou a nós, ele se revelou a nós. Primeiro, diz a palavra do Senhor que Jesus nos amou primeiro. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas tornou-se servo de todos. Ele veio aqui nesse lugar e demonstrou o amor com que nós deveríamos amar. E ele se achegou até nós primeiro, diz a palavra, e isso é muito importante. Nenhuma forma há de nós nos achegarmos a Deus primeiro, porque nós andamos separados de Deus até nos encontrarmos verdadeiramente com Ele. Ele se achegou até nós. Encontrar-se com Deus é olhar para Jesus passando e entender o chamado de Cristo para nós. E é interessante que quando se trata das coisas de Deus, nós tudo medimos. Muitas vezes é difícil, muitas vezes é cansativo, muitas vezes não estamos com vontade. E Jesus passa. Zaqueu se propôs a atender o chamado de Cristo. Você está prestando atenção? Amém? Jesus passou e nos chamou. E Zaqueu ouviu o seu chamado e se inclinou a Jesus, ouvindo o chamado de Cristo. Tudo começa quando Jesus nos chama. Se você está aqui nesse culto, nessa noite, foi porque o Espírito Santo trouxe você aqui. Nós podemos ser usados para convidar, para evangelizar, que é o nosso chamado de todos nós, amém, queridos? Deus quer nos usar para chamar as pessoas, mas quando o Espírito Santo nos chama, isso é irresistível. E se você está aqui nessa noite, se você ouviu a voz de Deus, é porque Ele te chamou. Nós já temos um primeiro princípio
o chamado de Deus para a nossa vida. Se você está aqui nessa noite, presta bem atenção, porque é exatamente comigo e com você que Jesus quer falar. Jesus encontra o perdido. Então Zaqueu, pequena estatura, sobe na figueira e começa a observar: Jesus vai passar por aqui, eu ouvi o seu chamado, eu quero vê-lo, eu quero senti-lo, eu quero tocá-lo, quero conversar com ele. Será que ele vai me dar atenção no meio da multidão? Pequeno em estatura, subiu lá e começou a observar. De repente, Cristo estende as mãos para ele. Exatamente isso que Cristo veio fazer. É por isso que ele nos amou primeiro. Ele veio ao nosso encontro, sendo nós ainda pecadores. Aí você está lá na tua casa, sem vontade de congregar, sem vontade de cantar. Jesus não desistiu de mim e não desiste de você. Olha que coisa maravilhosa. Muitas vezes a gente não quer nem subir na figueira. A gente quer poupar até o esforço de subir na figueira. Nós medimos todas as coisas quando é para Deus. Nós gritamos vendo o nosso time de futebol, né? Perdemos um pouquinho mais dos cabelos. Choramos, reclamamos, botamos energia. Aguardamos ansiosos. Guardamos a nossa energia para toda sorte de coisas, mas para ver Jesus, para ter intimidade com Ele, muitas vezes a gente pesa tudo. Hoje estou cansado, essa semana trabalhei demais. Está meio assim, está meio quente, está meio frio, está meio morno. E a palavra de Deus diz que Zaqueu, ele subiu para ver, ele se esforçou para ver e atender o chamado de Cristo. Graças a Deus pela tua vida, amém, querido? Que ouviu o chamado de Cristo e saiu da sua casa com a sua família dizendo: Senhor, fala comigo, quero te ver. Eu quero te ouvir, eu quero sair diferente. A missão de Cristo era justamente essa: deixando as 99, foi atrás daquela que se perdeu. E Jesus olha aquele pequenino lá no alto e diz: preciso transformar esta vida. Exatamente como Jesus fez comigo e com você. E nota que o texto ele continua. E parece que quando a gente lê esse texto de 2000 e poucos anos atrás, que a gente está vendo a igreja de hoje. Jesus já chegando a um pecador. Você sabe que o publicano, cobrador de impostos, ele era muito mal visto, como é hoje. Então, muitas vezes cobrava-se mais do que necessário. O brasileiro que trabalha 6 meses para pagar imposto, depois, na metade do ano em diante, começa a arrecadar alguma coisa. E mesmo assim tem que pagar, né? Então, Jesus se achegou àquele que era mal visto pela sociedade. Aquele que tinha a aparência do mal. Aquele que não queria. Aquele que não desejava, aquele que não almejava, aquele que um dia foi encontrado por Jesus. É interessante que nessa história de Zaqueu, ele não saiu desesperado chamando a atenção de Jesus. Jesus começa a passar e diz: ei, desce aqui, desce aqui. Porque nessa noite aprove a Deus salvar você. E eu leio esse texto olhando para a vida de Zaqueu e penso: graças ao meu bom Deus, o dia em que ele decidiu, quero salvar o Dino. Quero salvar ele, mesmo que ele não goste, mesmo que ele não queira me agradar nesse primeiro momento. Mas ele precisa ser salvo. Assim como eu e você, Zaqueu estava simpatizante da fé naquele momento. Num primeiro momento, querendo ver Jesus, querendo se encontrar com Jesus, assim como muitas vezes nós viemos ao culto, mas saímos na nossa semana e não mudamos absolutamente nada, não tomamos decisão, vivemos somente do domingo. O versículo 5 diz que Jesus, ele demonstra exatamente a necessidade divina de trazer a salvação para mim e para você. Quando Jesus chegou ali, aquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu,
desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Jesus demonstra todos os dias para a nossa sociedade: quero salvar você. Quero te livrar de você mesmo. Quero te livrar das coisas desse mundo. Quero te dar uma vida nova. Quero te dar oportunidade. Não importa se você, querido, está há 50 anos dentro de uma igreja. Muitas vezes o nosso coração, ele anda de domingo em domingo, ele anda de automático em automático, e a gente parou de sentir a alegria da salvação. Essa noite, Jesus olha para nós em cima de uma árvore e quer mexer no nosso coração. Desce daí. Desce daí. Hoje Jesus nos chama para cear conosco em nossa casa, para trazer nova vida ao nosso lar, para trazer esperança ao nosso casamento, ao nosso relacionamento familiar, para trazer vida nova onde não tinha mais esperança. Jesus olha para mim e para você e diz: desce daí dessa árvore, porque hoje é dia de salvação na tua casa. E nós olhamos esse texto e dizemos: Jesus, eis-me aqui. Obrigado por olhar para mim. Obrigado por ter e usar de misericórdia com a nossa vida. Então, de imediato, Zaqueu, ele desce e se alegra, diz a palavra de Deus, com o convite. Toda vez que um crente, toda vez que uma pessoa comum se converte, o crente se alegra, amém? É o que nós fizemos no batismo. É uma grande emoção. Nós, enquanto batizamos as pessoas e nós vemos transformação de vida e de mente. Nós nos alegramos porque aquilo ali significa que as pessoas decidiram sair daquele mundo e ouvir a voz de Deus para viver uma vida diferente, encontrar-se com Deus verdadeiramente. Então, encontrar-se com Deus exige que nós desçamos na nossa vida de tudo aquilo que tem atrapalhado a gente de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Tem um abismo entre nós e Cristo até nós conhecermos o seu chamado. Nós não queremos abrir mão do nosso pecado, nós não queremos abrir mão do nosso orgulho, nós não queremos abrir mão da necessidade que nós temos de controlar tudo na nossa vida, querido. Eu não sei você, mas até Jesus mostrar de um jeito bom ou de um jeito não tão bom, que nós não detemos em nosso poder a vida ou a morte, as coisas do dia a dia, e que nós precisamos aprender a confiar nele. E que Jesus não é um objeto que eu posso chegar lá, pedir, pegar ou sair correndo, mas que eu preciso me entregar e confiar nele. E Jesus nos ensina todos os dias: desce da árvore, desce um pouquinho. Quando Zaqueu desce da árvore, Jesus começa a realizar um milagre na casa de Zaqueu. Jesus poderia ter feito um milagre na vida de Zaqueu ali mesmo na árvore. Mas eu vejo nesse texto que Jesus está interessado em transformar nossa casa também. Muitas vezes nós não temos uma conversão de todas as pessoas do nosso lar. Muitas vezes nem nós mesmos estamos completamente firmes, e Jesus convida a mim e a você dizendo: desça. Para de confiar na força das tuas mãos. Para de dizer que quem te sustenta é o teu trabalho. Para de querer achar uma solução nesse mundo. Para de achar que alguém humano vai ser o teu salvador. Desce um pouquinho da árvore. Aprende a confiar em Jesus. Essa semana eu ouvi um testemunho que inspirou essa pregação. E muitas vezes as pessoas querem estar totalmente libertas, totalmente puras, como se isso fosse possível, para vir à congregação e congregar aqui. E a gente sempre diz: olha, você não pode permanecer como você está, mas você tem que vir como você está.
Você não vai esperar estar totalmente liberto, que você não vai conseguir, porque é Jesus que te ama primeiro. Então você vem para cá, e você deixa Jesus transformar o meu e o teu coração, e aí sim nós vamos ser transformados. Mas você tem tentado transformar a tua família na marra, né? Você tem tentado convencer as pessoas com argumentos. Nós queremos vencer as pessoas com a nossa inteligência. E Jesus olha para Zaqueu mais uma vez e diz: desce daí, aprende a confiar em mim. Na nossa saúde, nas nossas finanças, no nosso trabalho, na nossa família, todas as áreas da nossa vida. Por isso essa canção que a Emily canta aqui, ela é tão intensa ao nosso coração, porque dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Ele me sustenta com a sua destra fiel. Ele me livra do laço do passarinheiro. Ele é quem me protege, ele é quem me guarda. Ele é quem me sustenta, e em todos os momentos eu sou tentado a agir por minha conta própria e resolver tudo do meu jeito. O convite que Jesus faz é: você quer me seguir, tome a tua cruz e venha. Ele olha para Zaqueu e diz: você realmente quer, você queria me ver, você estava procurando por mim, sabia que eu ia passar aqui, eu te vi. Você não vem assim para o culto? Eu venho assim, Senhor, fala comigo. Cansei de chegar em casa e comentar com a minha esposa, preguei para mim mesmo de novo. Desce daí, homem, e se agarra em Deus. Para de fazer isso ou aquilo, para de ter plano B. Para de olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu estava aqui te esperando, eu sabia que tu ia passar, eu sabia que tu era bom, eu ouvi de ti, de repente tu se demora e eu tenho que colocar as minhas mãos. Jesus, me perdoa. Nós precisamos parar de agir por conta própria. Muitas vezes nós somos testados até o limite. E até o limite o crente verdadeiro fica ali esperando Jesus falar conosco. Até o último segundo nós aprendemos a ficar ali dizendo: Jesus, confiamos em ti, não vejo nada. Mas eu tenho certeza que se tu falou que vai fazer, tu vai fazer. Eu não vou me mover. Acontece que muitas vezes, nessa provação da vida, você acha que Jesus está demorando demais e que você tem que botar as mãos. Sabe de uma coisa? A gente coloca as mãos. E Jesus deixa um pouquinho mais. E as coisas permanecem um pouco mais de tempo e você não entende por quê. Até o momento em que Jesus nos convence que nós precisamos confiar nele. Senhor, se tu disseste a tua palavra, me basta. Se tu disse que vai cumprir, Jesus. Eu me alegro. Você já passou por isso? Você já olhou para aquela conta vencendo, sem dinheiro algum, e disse: Deus proverá todas as coisas. Você já olhou para a tua saúde muitas vezes, passando por uma aflição, e você disse: tudo está nas mãos de Deus. Coisa mais linda é visitar crente no hospital, né? Você chega lá, você sabe que a pessoa não está bem, não está nada bem. E ela diz: estou na força que Deus tem dado, graças a Deus. Que benção. E eu sempre saio de lá achando que orar pela pessoa, a pessoa já orou por mim. E eu saio de lá dizendo: Jesus, muito obrigado por falar comigo nessa tarde. Obrigado, Jesus, porque no meu coração exulta em alegria, porque eu sei que o teu cuidado está aqui. E Jesus nos ensina dia após dia a nos afastar da nossa sabedoria humana, do nosso próprio conhecimento, do nosso próprio entendimento, daquilo que nós sabemos fazer ou achamos que sabemos. Ao invés disso, nós fazemos o quê? Nós oramos. E nós dizemos: Jesus, o meu coração está apertado, está difícil.
Mas se a tua palavra é bálsamo para minha alma, eis-me aqui. Faz a tua vontade. Age em mim, mostra o teu milagre. Não importa quanto tempo demore, faz a tua obra, Senhor. Jesus nessa noite diz para mim e para você, como diz para Zaqueu, eu estou interessado numa mudança eterna. Jesus não está interessado em mudar a tua vida por um minuto, por uma semana, por um mês ou por um pouco de tempo. Jesus quer que a partir dessa noite, para o restante da tua vida e pós a tua vida, você esteja morando com o Altíssimo. O plano de Deus não é somente para agora. O plano de Deus é eterno. Começa aqui, mas termina na eternidade. Ou melhor, não termina. O verdadeiro encontro com Cristo produz arrependimento. Amém, queridos? Ele não produz só a emoção de se encontrar com Jesus. Às vezes a gente ouve que a pessoa se encontrou com Deus. Saiu de lá na semana seguinte e faz todas as mesmas coisas. Continua vivendo do mesmo jeito. Que encontro com Deus é esse? Eu não encontro uma passagem na Bíblia em que uma pessoa se encontrou com Deus e saiu de lá do mesmo jeito. É impossível. Não é o Deus que nós cremos. O Deus que nós cremos, quando nós o encontramos, nós nunca mais somos os mesmos. Nunca mais. O versículo 9 diz assim: então lhes disse Jesus, hoje houve salvação nessa casa, pois também esse é filho de Abraão. Como é bom nós olharmos para Jesus e dizer: Jesus, a tua salvação habita no meu lar. A tua semente foi plantada na minha vida. Eu não quero só uma experiência contigo. A salvação é eterna, ela não é um momento de alegria, de tristeza, de grito, de dor, de euforia. Não é só no domingo, é sairmos na segunda-feira e dizer: Senhor Jesus, obrigado, porque a minha semana começou muito bem, tu estás comigo. Crente verdadeiro consegue falar dessa forma, porque não vive de emoção em emoção, ele vive pela essência da verdade. É viver dizendo que não importa a circunstância, Cristo está comigo, está tudo bem. Ele me guia, Ele me guiará. Porque eu não encontro nada na frente, eu não sei como é que vão ser as coisas. Eu não sei o que o futuro nos reserva enquanto sociedade, mas eu sei que o futuro me reserva enquanto filho de Deus. Eu não sei você, mas o mundo não tem mais certeza. Você tem certeza. O mundo precisa de esperança e você carrega a esperança dentro de você. É para que você olhe para as pessoas e ensine as pessoas a não depender de um político, a não depender da salvação do homem, a não depender da economia, a não depender do trabalho, a não depender da saúde. E isso é possível, totalmente possível. É olhar para Jesus e dizer: Jesus, ninguém me separa do teu amor, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir. Não importa onde eu vá, se no mais profundo dos mares, ou nos altos céus, tu lá estás, Senhor. Nada pode me separar do teu amor. Foi Ele que me amou primeiro. Não são as circunstâncias da vida que vão tirar a minha alegria. E olha, querido, a gente sabe do que está falando. Todos nós temos lutas na nossa vida. Essa luta tem que ser transformada no teu coração em fé. Você precisa, cada luta que se apresenta na tua vida, você olhar para Jesus e diz: Jesus, preciso aprender a confiar mais em ti. Preciso aprender a olhar para ti, que é o alvo. O apóstolo Paulo diz: agora nós prossigamos para o alvo que é Cristo. Você sabe o que é prosseguir para o alvo que é Cristo? É você ter um olhar fixo no objetivo, que é Jesus. Então não importa o que aconteça ao redor, o teu alvo continua fixo.
Não importa a ventania, o temporal, não importa o que aconteça, Jesus me ensina a olhar para ti. Deixa eu dizer uma coisa bem importante para você, nós vivemos em dias terríveis, em que as pessoas estão diante de muito ruído. Tudo tira o foco de Jesus, o problema, a televisão, o celular, a dor, a dificuldade, a angústia, o choro, o lamento, o trabalho, a saúde, tudo tira o nosso foco. Nada pode tirar o teu foco, querido. Nós precisamos aprender a olhar para Jesus. Quando nós olhamos para o Senhor, Ele vai nos fortalecendo na caminhada. E Deus, Ele espera a mudança com a nossa salvação. Jesus, quando olha para Zaqueu, vai à sua casa, imediatamente quando a gente se converte, o que acontece, querido? Alguns que se dizem crentes julgam a nossa causa. Aqueles que são de fora apontam o seu dedo. Porque quando Jesus começa a conversar com aquele cobrador de impostos, as pessoas logo se levantam. Quem é esse aí que está conversando com aquele fulano lá? Quem é esse que está lá e prega o evangelho? Quem é esse que demonstra a sua própria vida, a vida de Deus, no meio de uma população cansada, fragilizada e deturpada como a nossa? Jesus. Jesus olhou para mim e para você e entregou salvação nessa noite. Nós estamos no ponto em que nós precisamos tomar uma decisão. Os dias se aproximam, querido, e você precisa tomar uma decisão na tua vida. Você precisa, e eu não estou falando só para quem é novo convertido, para você que também tem 50 anos de fé e ainda não conseguiu firmar o pensamento em Cristo. Diz a palavra que Pedro já andava com Jesus, já pregava com Jesus, já via os seus milagres e ainda não era convertido. Até o momento em que Jesus diz, agora, a partir de agora, você transforme-se pelo poder do Evangelho. Assim a nossa vida e a oportunidade que Deus nos dá nessa noite, não deixa passar, querido. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, amém? Jesus não impôs a mão na cabeça de Zaqueu. Zaqueu se encheu de Jesus. E quando ele desce, ele diz, se eu roubei, vou devolver 4 vezes mais. Se eu defraudei, se eu tirei, se eu usurpei, se eu fiz aquilo que é errado, a partir de hoje, a minha vida foi transformada por ti, Jesus. Não há como ter o Espírito Santo e não ter mudança. Onde há o Espírito, há mudança. A mudança de vida, de rumo, de atitude, de mente. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Zaqueu não disse, Senhor, muito bom recebê-lo em minha casa. Entra, Jesus, sou simpatizante da fé. Eu vejo como os irmãos vivem bem, eu gosto de cantar, louvar. Eu gosto até de ler a Bíblia de vez em quando. Depois que Jesus sai, talvez um dia vou numa dessas cruzadas que Jesus faz, né? Não, ele disse, Jesus, a tua presença aqui me constrange a mudar de vida. A tua presença aqui nesse lugar diz para mim, não viva mais da maneira como você vive. Esse texto permeou o início da nossa congregação e ele continua fazendo todo o sentido. A gente sempre diz, olha, não fica enfiando goela abaixo, como a gente diz, né? O Evangelho. Pregue com amor e fale do amor de Cristo, porque quando Jesus se apresentar para ela ou para ele, ela vai se sentir constrangida de tal forma que ela não vai querer mais ficar do jeito que ela está. Quando Jesus entra na nossa vida, nós não podemos mais agir do mesmo jeito. Nós não podemos fazer as mesmas coisas. Não podemos fazer o que todo mundo faz, né?
não podemos falar do jeito que todo mundo fala, não podemos mentir da mesma maneira que todo mundo mente, não podemos defraudar, não podemos roubar da mesma maneira que umas pessoas roubam. Nós somos diferentes, sim, nós somos contra a cultura. E quando Jesus, em santidade, em pessoa, chega na minha presença, eu preciso sair constrangido. Por isso que a maior alegria que nós temos, quando alguém sai desse lugar dizendo, olha, essa palavra fez eu pensar em mudar minha vida. É isso. É disso que nós estamos falando. Não estamos falando de uma pregação onde as pessoas saem eufóricas, e lindas e maravilhosas, e cantando e gritando, e chorando, e segunda-feira volta tudo como era. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. Amanhã eu já não sou mais o mesmo homem. Você não é a mesma mulher. Quando nós começarmos o dia de amanhã, nós vamos começar diferente. Nós vamos seguir para um rumo diferente. O verdadeiro encontro com Jesus cria uma necessidade constante, uma busca incessante que nunca tem fim. Quem é crente verdadeiro sente necessidade de estar no meio do povo de Deus. Quem é crente verdadeiro, quando fica em casa ou quando não pode estar na presença de Deus, sente uma falta desesperadora. Sabe o que o salmista diz? Assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma anseia por ti, Jesus. A corça, ela ergue o seu pescoço e a quilômetros de distância ela sente o cheiro das águas. Você sabe que a água não tem cheiro, né, querido? Insípida, inodora e incolor. Mas a corça sente o cheiro das águas. E ela fareja, não importa a altura dos montes, não importa o que haja na frente, ela sente o cheiro. E ela vai de encontro até achar. E é interessante que a corça, ela serve como o atalaia para os outros. Então os outros ficam observando a corça. Onde a corça vai, os outros vão observando para encontrar água. Sabe o que é interessante nisso? É que muitas vezes nós não somos a corça. No máximo a gente é aquele que fareja o que conhece a água. No máximo a gente é aquele que conhece alguém que conhece Jesus. Alguém que é crente, que sabe que no momento da adversidade a pessoa liga, ei, ora por mim. Mas por que você não vai lá orar? Posso orar por você, mas que tal você vir junto conosco? Chegar perto de Jesus um pouquinho mais. Que nós possamos aprender como a corça faz. A nossa alma tem sede de Jesus. É viver todos os dias ansiosos pela presença de Deus. Se tem uma coisa que frustra a nossa alma, é não poder estar na presença de Deus. E eu agradeço a Jesus todos os dias pela minha família, porque todos são assim lá. A gente quer estar junto em comunhão, a gente quer adorar a Deus, a gente quer cantar, a gente quer pregar, a gente quer louvar. Porque onde as águas do trono de Deus fluem, é lá que eu preciso estar. Talvez Deus tenha respondido a tua oração nessa noite. Talvez você passe a semana inteira sem conseguir prestar atenção no que Deus está falando. Deus coloca um hino na tua frente. Deus coloca um louvor, um cântico. Deus coloca uma pregação. Deus coloca um irmão para falar contigo. Deus apresenta uma circunstância para falar contigo durante a semana e muitas vezes você não consegue prestar atenção. Porque você tem olhado somente para o problema e não com os olhos fixos em Cristo.
nós encontramos Deus porque Ele se revelou a nós. Por isso nós não precisamos procurar Deus somente em experiências, mas nós precisamos depender dEle em todo o tempo. Encontrar Deus de verdade na leitura da palavra de Deus. Encontrar Deus de verdade na oração. Aliás, amanhã, às 20 horas, véspera de feriado, nós estaremos aqui fazendo uma grande vigília. Não perde, querido. Sinta o cheiro das águas de Deus. Nós precisamos buscar alento e orientação, sabedoria para as nossas famílias, para os nossos negócios, para a nossa saúde, para as coisas que nós vamos projetar para o futuro. Estaremos em oração aqui. Estamos em comunhão, encontre Deus de verdade na ceia, como nessa noite. Amém? Nós precisamos ter anseio por estar em momento de ceia, porque estar na ceia é sentir o constrangimento de Zaqueu, é olhar para a morte de Cristo naquela cruz e dizer: Senhor, não foi em vão, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso de Ti. Nessa noite eu quero tomar uma decisão. Se você ainda não tomou essa decisão de obediência a Cristo, essa é a tua oportunidade, querido. Conhecer a Cristo é conhecer a Deus. Quem vê a mim, diz Jesus, vê aquele que me enviou. Nós cremos na palavra de Cristo nessa noite e a sua graça produz arrependimento em nós. E para finalizar esse momento, queridos, não confunde emoção com comunhão com Deus. Não saia de um culto, de uma ministração dizendo: eu não senti nada, por isso Deus não estava lá. Não confie nos teus sentimentos. E quem diz isso não sou eu, é a palavra de Deus, diz que enganoso é o coração do homem. Porque a gente acha que se nós sentimos ou paramos de sentir, é porque Deus está ou não está. A métrica da nossa vida, do quanto o Espírito Santo está em nossa vida, é o quanto nós estamos mudando a nossa vida. Não procure Deus somente nos problemas. Abandone o que está te afastando de Jesus. Queridos, Jesus já chegou ao teu encontro nessa noite. Jesus já pediu para você descer. O que impede você de cear com Jesus dentro da tua casa pode ser justamente você ainda não ter descido. É quando a gente desce de nós mesmos que Jesus faz crescer. A palavra de Deus, ela é tremenda, porque quanto mais eu me esvazio de mim, mais Jesus cresce. Quanto mais eu desço, mais Jesus cresce. Quanto mais eu paro de tomar as minhas próprias decisões, da minha cabeça, do meu jeito, mais Jesus cresce em mim. Chega um momento em que Jesus usa uma palavra, duas palavras, um sinal e você já compreende. Entendi, Senhor, entendi. Amém? Já compreendi, Jesus, já estou mudando. Quanto mais você se encher de Cristo, quanto mais nós diminuímos, mais Jesus cresce em nós. Talvez nessa noite só está faltando você descer da árvore. Talvez nessa noite está faltando você só dizer: Senhor, não importa se eu sinto ou se eu não sinto. Sentir é bom, né, querido? Mas não importa se eu sinto ou se eu não sinto. Senhor, nessa noite estamos constrangidos na Tua presença, para olhar para a Tua cruz e dizer: Senhor, quero mudar. Se defraudei, se menti, se usurpei, se roubei, se matei. Que a palavra de Deus diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Você já parou para pensar? Tem gente que quando fala em assassino só pensa naquele que pega uma arma, uma faca e tira a vida do outro. E Jesus, ele aprofunda o conhecimento
da palavra. Ele diz: aquele que odeia o seu irmão é assassino. Que nós possamos compreender que o amor de Cristo é obedecer a Ele. Que nós estamos aqui nessa noite para glorificar o seu nome, para amar mais, para ouvir mais. Os dias estão abreviados, querido. E você tem dedicado quanto tempo para ouvir a tua família, a tua casa, aqueles que convivem contigo? Quanto amor você tem dado? Quantas vezes você tem estendido a mão? Quantas vezes você tem perdido aos olhos do mundo para poder ganhar em Cristo? Quantas vezes você tem, nesses dias, olhado para Jesus e tem dito para Deus: Deus, todas essas coisas que têm acontecido na minha vida, que elas sirvam para moldar um coração dependente de Ti. E nós queremos nessa noite cear. Amém? Convidar os queridos irmãos a entregarem a ceia. E nessa noite de ceia, é uma noite que nós entendemos a graça de Deus dada a nós. Entender que a graça de Jesus nos foi dada, mas não foi de graça. Entender que nós precisamos sair daqui com o coração transformado por Jesus. E eu quero fazer um apelo a você